Eu queria falar com você que está passando por dificuldades, que está desempregado, aluguel atrasado, sem ter como pagar as contas de casa ou até mesmo sem conseguir comprar o alimento necessário para a sua família. Eu, Cristiano, posso te dar uma solução para tudo isso. Você com certeza já levou seu telefone e uma manutenção para fazer um reparo. Você já se colocou no lugar daquele profissional? Já pensou como seria você ser aquele profissional? E se eu lhe falar que você pode ser aquele profissional, que você pode trabalhar nesse mercado que todo dia cresce, todo dia tem aparelhos novos e cada dia mais valioso. Olá pessoal, eu sou o Cristiano da Infocel JK. Eu, Cristiano, sou técnico eletrônico formado, eu tenho mais de 10 anos somente na manutenção de celular. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês da minha história. É o que eu nunca contei porque me emociona muito e eu acredito que a minha história vai ser bem parecida com a sua. Meu início foi devido a uma quebra de sociedade na qual me trouxe para a manutenção. Eu me encontrei numa situação de extrema necessidade de aprender, de evoluir, só que as ferramentas não foram fáceis de comprar. Por isso que hoje eu, com mais de 10 anos de profissão, ao longo da minha carreira consegui desenvolver métodos, técnicas mais fáceis para que você que está iniciando não passe por tudo aquilo que eu passei. Eu, Cristiano, tenho uma vasta bagagem aqui no Brasil, fora do Brasil, ministro aulas, palestras, dentro e fora do país. Tenho milhares de alunos, mas não foi fácil no início, porque eu comecei sem nenhum auxílio, eu comecei sozinho. Para você que quer começar agora, não precisa passar por isso, porque eu, Cristiano, desenvolvi uma maneira bem fácil, bem simples. Para você que está começando, utilizando ferramentas das mais simples possíveis, para que você possa dar os primeiros passos e conseguir lucrar. Você lucrando vai captar recursos financeiros para comprar outras ferramentas, para facilitar o seu desenvolvimento. Mas não fique preocupado, pode confiar em mim que eu, Cristiano, vou lhe ensinar as melhores técnicas, a melhor maneira e o melhor método para você começar na manutenção. Você pode conseguir mesmo que você não saiba nada de eletrônica. Você não precisa ser um profissional sabendo tudo desde o início. Basta você ter um curso que lhe fale as melhores técnicas, que lhe ensine do zero como você montar uma loja, como você ter cliente, como você gerenciar, administrar, comprar acessórios. Já parou para se perguntar que existem lojas que só fazem troca de telas, vendem carregadores, baterias, e elas se permanecem no mercado por muito tempo, em lojas muito grandes? Então isso quer dizer que você pode fazer o mesmo, basta você querer. Eu acredito que você já foi em alguma assistência e tentou fazer um reparo de uma tela e mesmo assim não deu certo, porque o defeito era na placa. E isso é um ponto que atinge muitos profissionais que não se dedicaram ou não encontraram um curso que tenha esse conteúdo que lhe ensine a consertar. Você não precisa ter um conhecimento prévio. Eu vou ensinar técnicas fáceis, vou lhe ensinar os procedimentos mais simples e mais eficientes. Pode ser tanto em Android como em iPhone. O iPhone é um dispositivo como qualquer outro. Tem reparos até mais simples em muitas situações e com um lucro muito maior. Imagina você fazer um treinamento onde vai ter especializações, onde você pode extrair o que há de melhor de cada nicho dentro dessa profissão. Você pode fazer diversas coisas, mas você não precisa saber tudo de início. Basta você começar a estudar e dentro do curso você vai conhecer outras opções de ganhar dinheiro, vai conseguir lucrar com as diversas falhas que um dispositivo pode apresentar. Na nossa área, você pode trabalhar atuando como vendedor de acessórios, que também dá um bom lucro se você tiver um bom ponto. Você pode trabalhar em casa, fazendo reparos, trocando telas, ativando baterias. Você pode fazer serviços em feiras, como eu já trabalhei, com apenas uma banca, um kit de chave, um ferro de solda e uma máquina de ar quente, trocando conectores, botões, microfone. Você pode montar uma loja, se você quiser, em um bairro simples, um bairro pequeno e atender a população local. Você pode trabalhar com outros segmentos, pode ser um profissional que trabalhe com software, que precisa apenas de internet e um computador médio, tá? Nem sequer um computador de última geração. Você pode trabalhar com outras especializações, temos a troca de vidro. Você pode trocar somente o vidro do celular. Quando ele quebra a tela, nem sempre danificou por completo, somente o vidro que está danificado. E você pode fazer esse reparo com menor custo para o cliente e maior rendimento para a sua loja, porque você está trocando uma peça barata e está economizando para o cliente, está lucrando muito mais com esse reparo. A nossa área ela possibilita você achar soluções
para vários problemas, basta você se especializar. E o nosso curso tem todo esse conteúdo, o nosso curso está bem completo, tem uma grande quantidade de aula, onde eu ensino desde o zero a ser um profissional de manutenção, abrindo uma pequena loja ou trabalhando em casa, e consigo te elevar para o nível mais alto, para fazer grandes reparos, se especializar com grande conhecimento e ter autoridade naquilo que você está fazendo. Mas eu, como sou especialista em reparo de placa, eu dou uma atenção especial para esse mercado que falta profissional qualificado, e nós temos um rendimento muito bom, porque muitas das vezes gastamos muito pouco ou tiramos peças de outros aparelhos que estão na sucata de nossa assistência. Esses aparelhos servem como placas doadoras para doar esses componentes que são originais, estão em perfeito estado. Com custo zero você consegue atingir altos valores de mão de obra. E para você que está começando do zero, eu vou lhe dar uma boa notícia. Os primeiros módulos são dedicados somente ao iniciante. Caso você seja mais experiente, você pode avançar nos módulos. Mas você que está iniciando, assiste os primeiros módulos. E esses módulos já vão lhe dar condição de trabalhar com troca de tela, troca de conectores, trocando baterias, ativando aparelho, fazendo alguns desbloqueios. Mas o melhor de tudo é que nosso curso, como eu falei, está completo. Se você quiser se profissionalizar, a nossa área tem vários ramos dentro da própria ramo de manutenção. Vai ter alguns outros segmentos que você pode explorar se você quiser. Se você quiser se tornar um bom profissional no reparo de software, somente software, nós temos um módulo de software com muitas aulas. Eu acredito que mais de 50 aulas, com vários procedimentos. Se você quer trabalhar com troca de vidro, também temos um módulo de troca de vidro. Se você quer o reparo de placa, temos o curso voltado para reparo de placas. Se você quer ficar bom no diagnóstico, nós temos várias aulas com diagnóstico. Então, se você é iniciante, você pode começar com as primeiras aulas. Dentro de 30 dias, é um tempo bom para você ver as primeiras aulas e revê-las para você ter mais conhecimento. Eu sempre aconselho que você veja e reveja, para que você tenha mais autoridade no que você vai fazer e você já está apto para começar a fazer reparos para os seus parentes, para os seus vizinhos, para o seu bairro e de repente para a sua cidade. Temos vários profissionais que são referência nas suas cidades e no Brasil inteiro, somente com curso online. Eu, Cristiano, tive inúmeras profissões e minha última profissão, antes da manutenção, era ser gari da Conlub. Gari é uma profissão, para quem não sabe, que varre ruas, né? Já limpei hospitais, praias, enfim, escolas. É uma profissão que me dá até um pouco de emoção, por isso que eu não conto, porque realmente assim, o nosso passado ele serve de escada para tudo aquilo que nós somos hoje. Se hoje eu sou uma pessoa melhor, o meu passado contribuiu para isso. Tanto é que eu me emociono porque não foi fácil. Mas para você que está começando, eu tenho soluções mais fáceis para você, porque eu já passei por tudo isso, então você não precisa passar. Você não precisa ter as mesmas dificuldades, comprar as coisas que não vai lhe servir, como eu comprei várias coisas que eu desperdicei dinheiro. Então eu vou falar um pouco da minha história, tá? Eu, Cristiano, quando eu era mais novo, eu tinha um desejo, como qualquer jovem, de vencer na vida, porém nunca tive aquele apoio da família, ou apoio financeiro. Eu vim de família humilde, família que mentalmente, né, pensa que o filho tem que ter um bom emprego, um emprego que seja concursado, né? Seria um bom emprego para um pai e para uma mãe, e que tenha uma estabilidade, uma renda financeira fixa, um plano de saúde. Só que eu, Cristiano, eu sempre achei que isso não era para mim, porque não é que não seja digno varrer uma rua, como eu já fui marceneiro, já fui eletricista, já fiz várias coisas, fiz vários cursinhos. Uma vez eu conversando com um mecânico, ele falou para mim: cara, você é tão trabalhador, por que você não gasta essa força remando o seu barco, em vez de remar o barco do seu patrão? E isso me gravou, me marcou até hoje, porque realmente foi isso que foi o marco para mim poder desenvolver a minha trajetória como um empreendedor, porque eu sempre sonhei em fazer coisas grandes, mas trabalhando para outras pessoas. Eu fiz curso de soldador, de serralheiro, que eu queria ser grande em empresas, mas as empresas, elas querem o quê? Querem funcionários que realmente trabalhem para escravizar naquele nível de funcionário, porque ele que gira toda a empresa, ele que movimenta. Então esse funcionário que trabalha demais, ele nunca vai ser alguém, porque ele é a mão de obra que a empresa precisa. Ele precisa ser aquele cara que movimenta. Por isso que muitos bons profissionais não são valorizados. Não porque ele não tenha valor, mas porque ele trabalha. Então, já que eu trabalho tanto, já que eu me dediquei tanto,
eu tive um projeto de fazer algo por conta própria e eu fui com tudo. Eu pedi conta desse emprego que era terceirizado da companhia, da prefeitura, porém eu era concursado. Eu tinha um regime de carteira assinada, mas tinha feito um concurso, tá? Então eu tive que pedir exoneração. Eu joguei 8 anos da minha vida ali de salário mínimo, dizendo assim, fora, no meu entendimento inicial. Eu fiquei até chateado, porque eu fraturei minha coluna, eu fiquei com uma série de problemas, eu fiquei encostado, eu fiquei um ano sem receber. Foi quando eu decidi pedir exoneração do meu cargo. E quando eu comecei a trabalhar por conta própria, olha que interessante, eu tinha na época, né, há 10 anos atrás, há 12 ou 13 anos atrás mais ou menos, quando eu comecei a pensar em trabalhar por conta própria, um fundo de garantia dos meus 8 anos de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar por conta própria, já fui feirante, trabalhei na feira consertando celulares, fazendo desbloqueios, trocando telas, e eu, dentro de 3 meses, eu ganhei mais do que eu pensava que seria muito dinheiro com o meu fundo de garantia. Quando eu adquiri aquele valor financeiro trabalhando por conta própria, com liberdade, porque eu vi aquilo como uma liberdade. O que seria liberdade? Não é que você vai trabalhar o que você quer, você tem que trabalhar, tem que ter compromisso. Porém, a liberdade de poder pelo menos ficar doente, ou ir no aniversário de um filho, ou ir no hospital, ou ir no supermercado, ou atrasar no ônibus e não ter alguém te cobrando um papel o tempo inteiro, que você realmente tem que provar, mesmo você sendo um bom funcionário, mas se você faltasse, você tem que provar que você faltou com um papel. Aí onde eu vi que aquela liberdade, aquele gosto de liberdade, eu não queria perder nunca na minha vida. E foi onde o meu projeto de evolução de trabalho começou. E eu tinha uns planos de colocar um trailer, e esse projeto eu levei adiante, porém, antes eu tive uma sociedade com um amigo. Essa sociedade, para mim, tá, não é que para todo mundo a sociedade seja ruim, mas para mim não deu muito certo, porque a sociedade é um casamento. São 2 pessoas compartilhando da mesma ideia, mas com a divisão financeira. E um casamento, marido e mulher, já é complicado, porque tem que compartilhar o mesmo espaço. E mesmo que você não faça contas, né, conta para pagar o que você tem que pagar no final do mês, já é complicado. Imagina você ficando num local que tem que prestar conta de tudo, um café da manhã, uma capa que você danificou, ou qualquer coisa que venha a ser um gasto tem que ser anotado. Isso é o correto, é uma educação financeira, tudo tem que ser anotado, mas não é tão fácil. E eu tive alguns desentendimentos pessoais e sim no trabalho, que cada pessoa ela pode concordar ou discordar de algo, isso é natural do ser humano, só que eu decidi seguir a minha carreira, porque a sociedade, ela servia de alavanca para mim, porque eu tinha medo. Como eu queria colocar um trailer, eu tinha medo de colocar sozinho. Na verdade, eu ia colocar sozinho, porém, como essa sociedade quis colocar uma loja, eu falei que sozinho, uma loja, na verdade, era difícil para mim, eu não tinha essa experiência, eu achava que, meu Deus do céu, eu colocar uma loja, cara, nunca passou na minha mente isso, e que eu pensei foi que de repente uma pessoa para dividir isso comigo me proporcionaria segurança, só que me trouxe muito aprendizado. Aquela segurança eu vi que eu não precisava, porque eu já era seguro. Eu era seguro desde o início, desde quando eu admitia um patrão me mandando em mim, ele não acreditando na minha palavra, mesmo eu sendo um bom profissional. Então essa segurança eu sempre tive em mim, porém eu não tinha ciência de como funcionava administrar uma loja, e tudo isso para mim foi muito bom, porque eu aprendi a gerenciar caixa, a lidar com cartões de crédito, contas a receber, contas a pagar, clientes, devolução, fidelizar clientes. Para mim foi muito ótimo. Porém, quando eu saí sem nada, e mais uma vez eu comecei do zero. Peguei com a minha irmã um cartão de crédito, e uma das minhas profissões de serralheiro me serviu nessa hora, porque eu comprei o material e comecei a fazer um trailer do zero. Trabalhei de pedreiro também, tirei até areia, tem um rio próximo à minha casa, não tinha mais dinheiro, esposa grávida, filho para nascer em 2 semanas, e eu sem dinheiro, sem nada. Peguei dinheiro fiado com todo mundo, porque a confiança em mim naquele momento se fez mais forte do que qualquer coisa. Não somente em mim, também tinha um filho para sustentar e uma esposa que está de resguardo em casa. Então não era somente questão de orgulho, era questão de mostrar o porquê realmente eu quero ser falei para minha esposa que seria um esposo que faria de tudo para manter minha família. Como eu falei, minha história é um pouco emocionante, então assim, às vezes ela chega até a me trazer um pouco da voz, um pouco trêmula, mas eu acredito que a minha história vai ser parecida com a de vocês, porque a nossa vida, ela não tem roteiro, a nossa vida é desse jeito. Simplesmente a gente escolhemos algo, escolhemos a nossa parceira, os nossos filhos são Deus que nos dá, mas temos que seguir com
com muita honra para poder manter a nossa palavra e fazer o que é correto. E isso me motivou a ficar num trailer que eu fiquei na beira da estrada, tinha que guardar todos os dias esse trailer, montar todos os dias. Eu com a coluna, com 2 hernias de disco, a coluna fraturada, sem dinheiro, já estava ficando um pouco que insuportável as dores, mas eu mantinha até o máximo que deu. E o meu plano inicial, que era o trailer, funcionou, porque nos 2 primeiros dias eu consegui, naquela época, que foi há 12, meu filho tem 10 anos, eu acredito que há 10 anos atrás, eu consegui, em 2 dias de trabalho, eu consegui R$300. Cara, eu comprei as fraldas, eu comprei o que precisava e aquilo me deu mais força. E o que sobrou eu comprava um chip para vender, para comprar 2, para vender, para comprar 3. Aí vendia, não podia comprar mais 3, porque tinha que comprar as coisas para dentro de casa. Aí comprava 2 novamente e depois comprava 3, 4, e com isso eu fui multiplicando. Hoje eu até que estou numa posição confortável, tenho muitas ferramentas, muitas coisas, mas eu sinto até falta daquele início, porque aquilo é como se fosse um combustível para você estar seguindo em frente, seguindo em diante. E com esse trailer eu fiquei 8 meses lá, porém a vida, eu sempre comento, né, que Deus ele usa maneiras de forçar você a melhorar. Não é somente a gente, né? Assim, independente de religião, mas temos que ter a nossa crença. Eu tenho a minha a respeito de todo mundo, tá? Mas eu tenho a minha. E do meu lado eu cedi um espaço para o meu compadre colocar uma barraca de churrasco. Ele também estava na mesma situação igual a minha, querendo fazer algo por conta própria. Inclusive a máquina de solda foi a dele que me emprestou para fazer o trailer. Me ajudou a soldar, a serrar. E eu sou uma pessoa muito grata, eu tenho uma dívida muito grande com as pessoas que me ajudam. E eu cedi o espaço para ele, porque na verdade esse espaço que eu atuava era uma lixeira, assim, tinha muita coisa velha, lixo, madeira. Eu com outros amigos também, né? Eu sou uma pessoa que eu faço boas amizades e elas me ajudaram a fazer uma limpeza com essa areia que eu tirei do rio. Eu fiz uma calçada e o dinheiro que eu tinha na época era para 5 sacos de cimento. Eu fiz a calçada e sobrou um espaço. Aí eu falei para esse meu compadre que ele poderia ficar sem problema algum, porque o sol nasce para todos, né? E cabe a nós ajudar o nosso companheiro também a crescer. A minha felicidade é ver uma pessoa crescer junto comigo. Só que essa ajuda me trouxe problemas, não pelo amigo, mas sim pelo tipo de mercadoria. Porque ele vendia churrasco, quando ele abanava o churrasco, tinha muita fumaça, muita poeira, começou as pessoas a beberem. Eu tinha muito cliente evangélico, cliente de idade, e começou a parar pessoas para tomar bebidas alcoólicas. Nada contra a bebida, mas o palavrão, as conversas começam a ficar mais pesadas. Se uma criança para de frequentar, porque eu vendia jogos também para videogame, também nessa época eu fazia videogame, fazia notebook, fazia PC e o celular, que na verdade, assim, boa parte eu comecei devido à loja da sociedade, né? Meu plano inicial não era o celular. E começou a me atrapalhar um pouco, e isso me motivou a ir para outro lugar. Mais uma vez, né? Peguei todas as minhas economias, tinha um ponto comercial que já tinha 2 pessoas alugadas, que o rapaz alugou para uma, pegou o dinheiro, alugou para outra, pegou o dinheiro, só que nenhuma das 2 pessoas era legais para ficar, porque tinha um ritmo também de bares, né, bares noturnos, onde envolve música, né, alguns transtornos para a vizinhança. E ele me fez a proposta de cobrir tudo que ele tinha recebido do pessoal e ainda me pagar, e ainda pagar para ele, na verdade, mais um valor de aluguel, né? No caso seria o depósito, a luva, acho que 3 meses na época. E mais uma vez eu fui lá nas economias. Sempre gostei de fazer uma economia, uma renda que eu possa ter a minha disposição, né? Nessas situações. E tive não posso nem falar que foi somente um cunhado, que foi um anjo, que foi na verdade um amigo de infância, e é meu cunhado, é o Anderson. Ele me emprestou dinheiro, tá? Minha irmã, que é a esposa dele, emprestou o cartão para o trailer, ele me emprestou dinheiro para fazer boa parte desse pagamento, que era muito dinheiro na época. E com 8 meses, estabilizando mesmo, comprando, não tinha tanto dinheiro acumulado. E fui para um local onde não tinha nada, era uma loja que o dono ele vendia carne de porco. Então esse era um local que não era muito bonito, não era bem cuidado. E eu ainda tive que fazer a reforma, porque ele falou para mim que ia me manter um aluguel baixo, sem me cobrar água nem luz, porém não queria gastar nada. E eu assumi esse compromisso, fui para essa loja
E fiz uma transformação nesse lugar porque tinha muita sujeira também. O vizinho tinha oficina de carro, então muita peça, muita sujeira. Eu, como trabalhei de gari, né, pela profissão, eu tenho sempre a vontade de estar deixando tudo organizado, tudo muito limpo. Então eu organizei, pintei, consertei telhado. E dali foi um marco para mim, porque eu fiquei praticamente 50 a 100 metros da minha casa, em frente à casa da minha irmã. O meu filho, que estava recém-nascido, que chegou a dormir no chão do trailer por diversas vezes, tinha um lugar para ficar. Eu me preocupei na época em comprar um piso para ele não arranhar os seus joelhos. O piso não se encaixava um no outro, porque pelo preço, né, não deu para comprar um piso de boa qualidade. Porém, eu consegui colocar um piso no chão, fazer a frente. E nessa época eu nem tinha canal no YouTube, eu não tinha nada, só tinha realmente a loja. Eu tinha um amigo que me levou para a feira. Na feira eu cheguei a vender blusas na feira. Depois eu vi que não ia ficar tão fácil para mim, devido à minha coluna. Foi aonde eu comecei com o celular. Só que eu não queria colocar celular, porque esse rapaz fazia o celular, ele me colocou do lado dele. Eu nunca achei justo fazer algo que tirasse o dinheiro do companheiro. Então eu vi algo que ele não fazia no celular e completei o que ele não fazia. Então ficamos completos. Na época ele consertava, eu desbloqueava, a gente fazia algumas vendas. E eu mesmo na loja, não tinha canal, fazia feira com esse amigo. E outras feiras, eu rodei umas 4, 5 feiras por semana, eu rodava. Eu conheci muita gente no Rio de Janeiro através do meu trabalho, tá? O meu trabalho hoje, eu devo muita coisa à internet, porque mostrou o meu trabalho, mas eu era muito reconhecido através das feiras, porque eu fazia serviços para outros feirantes, tá? Do nada me aparece uma pessoa querendo comprar o terreno da loja. E eu me vi mais uma vez sem saber o que fazer. Falei, meu Deus do céu, mais uma vez começar do zero. E nessa época eu tinha um valor financeiro melhor. Fiz uma pesquisa no Google para encontrar uma loja em outro lugar, porque eu tinha um medo de ir para o centro. Eu conhecia a feira, eu conhecia o bairro, eu sempre me associava a pessoas da mesma classe social que eu, porque a gente tem em mente aquilo que nossos pais falam, que na escola às vezes fala, que as classes sociais são divididas. E às vezes isso não deixa você acreditar em si, porque você se acha inferior. E foi onde eu falei com a minha esposa. Nós não somos inferior a nada disso, nós temos o nosso trabalho, temos a nossa honra, somos pessoas honestas. Então o que tem que ser nosso, vai ser Deus que vai escolher. Vamos pesquisar. Aí encontrei uma loja em um centro próximo, um centro mais movimentado, no qual o nosso gasto passou de, um exemplo, de R$200 para R$2.000, subiu 10 vezes o valor do nosso gasto, porque tudo foi mais caro, porque a loja no centro a gente não sabia realmente como funcionava. Esse gasto poderia ser evitado? Poderia, só que de início, olha o que eu pensava, eu vou gastar mais 1.800, só que eu não imaginava que esse gasto, perante tudo aquilo que eu comecei a ganhar no centro, não era nada, cara, porque eu não estava gastando, eu estava apenas em um local com mais possibilidade de lucro. E aonde você está, se não tem lucro, não adianta ter um valor baixo de investimento. R$200, claro, como eu falei, eu vivia, eu fiquei 4 anos, e para onde eu fui, dentro de um ano, a minha vida deu um salto. Mais do que os 4 anos que eu trabalhei em um local que eu gastava R$200. Olha que interessante. E então, como eu falei, nós pensamos sempre na economia, só que nós não sabemos o que realmente é economia e o que é investimento. E nesse local foi muito bom para mim, porque eu comecei a me relacionar com pessoas de volta de outras lojas, começaram a falar de valores financeiros, de investimentos. Eu comecei a sair da bolha, porque eu me vi uma pessoa acuada, não de conhecimento, mas sim de atitude, porque as minhas atitudes eram equivalentes àquele ambiente que eu vivia, com aquelas pessoas que eu já conhecia, que eu dominava, com aquele público que eu estava no mesmo nível. E um público nível mais acima, pessoas mais instruídas, pessoas com visão de investimentos maiores, tem uma ideia totalmente diferente, e não são pessoas que você precisa ter medo, porque são pessoas que já passaram por tudo aquilo que eu passei e que você está passando, ou que vai passar, e você começa a ver que aquelas pessoas, na verdade, é você depois de um tempo, quando alcança sucesso. Não que aquela pessoa seja diferente, ela nasceu diferente, não é. A maioria nasceu igual, nasceu pobre. Então eu comecei a pensar diferente, comecei a fazer outras coisas que realmente me motivaram ainda mais.
porque a nossa vida não foi tão fácil de início no centro, mas começamos a nos ajustar, porque o antigo dono da loja, o que ele fez, né, pra gente? Ele vendeu um ponto comercial. Eu não tinha experiência. Como eu falei, nós fomos para um lugar que nós não conhecíamos. Eu só conhecia de entrar em lojas para comprar como cliente, que muitas das vezes a gente entra acuado. Alguém pergunta, o que o senhor quer? A gente fica, não, nada não, só tô vendo, só estou observando. E na verdade você não precisa ser assim, porque as pessoas são iguais. As pessoas têm os mesmos gostos, as mesmas dificuldades. As pessoas começam de baixo, as pessoas elas sobem degrau por degrau. E qual é a diferença de quem alcançou o sucesso e de quem está embaixo? É somente a atitude. Se você tem atitude, você consegue. Então foi isso que eu vi em um centro, que eu teria que ter atitude. E foi realmente o que aconteceu. Eu passei dificuldade, um antigo dono da loja, eu comprei um ponto, tem um valor alto. Eu não precisava ter comprado aquele ponto. Eu poderia alugar uma loja vazia e construir um ponto, porque eu peguei um ponto pior do que se tivesse feito um, porque tinha muita coisa que o antigo dono deixou de errado. Ele foi embora, levou aparelhos, deixou coisas sem consertar, serviços mal feitos. E eu me vi em situações de ter que estar conversando com clientes que não era meu, de estar repondo peças de aparelhos que eu não consertei. Mas tudo isso para mim foi um marco, porque a cada decepção, a cada sofrimento, eu tive um aprendizado, eu tive uma evolução. A nossa mente ela se adapta, ela se ajusta ao ambiente. E cabe a você deixar ela fluir, a ela aprender com as próprias dificuldades, com os próprios erros. Mas você tem que sempre fazer de tudo isso um aprendizado. E minha história, como eu falei, dá um livro, porque não para por aí, é muita coisa que eu passei. Mas sempre foi, na minha opinião, Deus me forçando. Porque se você aceita que está num local que está bom, quem vai tirar da sua mente que está bom? Não adianta pessoas falarem, não adianta o universo conspirar a favor. Mas quando acontece algo de muito ruim para você, não tem jeito, você tem que se mexer. Ou você fica naquela situação complicada, com dor de cabeça, com estresse, ou você tenta algo diferente. E nessa loja também não foi diferente, porque ela começou a goteirar, começou a ter muito problema, tinha as lojas de cima. O cliente da sala de cima que alugou, ele cortou a nossa luz, fez um gato na nossa luz e da nossa luz puxou para ele. Eu pagava a conta da casa do rapaz e quando teve uma fiscalização, olha só que interessante, eu fui multado porque estava com gato e eu pagando certinho, pagando a conta do senhor. E tive esses problemas de luz, de água, foi tanto problema. E eu falei, Deus, mas não estava tudo dando certo, por que está acontecendo isso? Aí foi onde eu conheci um rapaz que teve dificuldade no curso que ele fez, ele me pediu ajuda. Chegando lá, conversando com ele conheceu alguns corretores, ele falou que não, eu conheço alguns corretores de imóveis aqui próximos, se você quiser eu apresento para você. E nesse mesmo dia eu fui fazer uma visita nesse corretor, esse corretor me mostrou uma casa que não era das melhores, porém no centro de Nilópolis, onde eu fiquei durante 2 anos, e decidi a colocar um curso. Porque, na verdade, antes do curso eu estava vendendo peça, só que eu tinha gastado bom dinheiro, muito dinheiro que eu tinha economizado, como eu falei, eu sempre tento economizar visando um investimento futuro. Não é que você tem que pensar totalmente no dinheiro, mas o dinheiro para mim não é um problema, e sim a solução, porque tudo que você precisa envolve dinheiro, desde comer, saúde, educação, condições de moradia, tudo envolve dinheiro. Então dinheiro significa liberdade. E você que é empresário tem que pensar em ter esses escapes. Eu comecei com um canal no YouTube, ainda no bairro, com os vídeos bem caseiros, a câmera que ficava parada, porém a imagem se mexia, aí passava carroça, tinha muitos barulhos. Foi até muito engraçado porque o pessoal ficava achando interessante, né? Porque era bem real, porque assim, o dia a dia, né? Eu nunca gostei de fazer nada editado, né? Eu gosto de fazer assim, o vídeo é desse jeito, a vida ela não a vida é colorida, né? Em preto e branco, não tem roteiro, a vida é vivida, com erros e acertos. Então passava carroça, o carrinho do ferro velho, fazia barulho, às vezes estava gravando, passavam uns colegas, ia falar comigo, eu só olhava e falava assim, ah, tudo bem, você está gravando? Está gravando? Eu ficava quieto, ele, tudo bem, então vou parar. Ou seja, ele sabia que eu estava gravando, mas não se importava muito com esse trabalho de internet. E foi um trabalho que começou devagarinho, tá? Não começou para explodir igual agora tem os canais, foi bem devagar.
E quando eu fui para Nilópolis, eu comecei a fazer também treinamentos, começaram a me procurar, porque lá em Nilópolis tem um rapaz que vende picolé, o baiano. Ele tem uma voz que se reconhece em qualquer lugar. E algumas pessoas de Nilópolis que viram os vídeos falaram: caramba, esse cara está aqui em Nilópolis, porque esse cara do picolé é daqui. Aí começaram a rodar de loja, me encontraram através do som do rapaz que vende picolé. E onde eu comecei de novo a fazer os treinamentos na loja, só que estava muito apertado também, além do vazamento, tinha um calor, né, porque no Rio de Janeiro faz muito calor, e os dois alunos, máquina ligada, ferro, uma geladeira, apertado, e muitas das vezes o meu filho estava lá também, a minha irmã que trabalhou para mim de graça, né, para me ajudar no início, minha sobrinha, ou seja, a loja não comportava tanta gente, muito quente. Eu falava assim para o pessoal: cara, é assim mesmo, tá? Não tem ar-condicionado nem ventilador, porque não dá para soldar com vento, senão vai esfriar a solda e você não vai ter um bom desempenho. Falava de uma maneira bem convincente e o pessoal acreditava. Nenhum desses vídeos que eu contei a minha história eu cheguei a falar isso. Eu falava: não, rapaz, é assim mesmo, pode ficar tranquilo. Só que eu não tinha condições ainda de botar um ar porque a loja era aberta. E essas coisas começaram a me incomodar um pouco. Foi quando começou a ter tanto problema que eu vi essa casa, eu aluguei uma casa. As pessoas começaram a pedir para fazer curso e eram de longe, falavam assim para mim: Cristiano, mas qualquer lugar eu fico, até num colchonete, no chão não tem problema. E eu nunca quis fazer nada pelas pessoas de qualquer jeito. O que eu faço pelas pessoas é, na verdade, o que eu queria, o que eu quero que façam por mim ou pela minha família. Então eu tento sempre dar o melhor. E essa casa, compramos alguns beliches, montamos a sala, fizemos as bancadas, tá? E começamos a dar o curso. Eu falo isso para vocês não para desencorajar vocês, mas para mostrar que qualquer pessoa, assim como eu, como qualquer outra pessoa, eu não me considero pequeno de empresário. Eu tenho um destaque no Brasil em manutenção de celular, porque eu sou um profissional que eu ensino, porém eu atuo na bancada, porque eu ensino aquilo que eu sei fazer. Eu não sou um professor. Eu sou técnico em eletrônica, eu sou técnico em manutenção, eu sei o que estou fazendo, então eu ensino aquilo que eu faço. Para eu ensinar eu tenho que aprender, eu tenho que consertar, eu tenho que ter experiência. E por isso que eu não largo a bancada até hoje. Eu tenho alunos de todos os ramos passados que vieram para manutenção, de todos os níveis escolares, desde uma pessoa que só tem de repente a primeira série, a pessoas formadas em faculdade, engenharia, que porventura a sua profissão ela ficou extinta ou não está dando uma renda, não está lucrando, e ele veio para manutenção e veio procurar mim. Aí eu comecei realmente a dar os treinamentos e isso foi amadurecendo, não me sentindo inferior, até porque eles vieram me buscar para melhorar o seu dia a dia profissional, porque nas suas profissões não estava lucrando nada. E a minha sim, por mais que eu não tinha a formação que eles tinham, no momento eu era essencial para eles. Para trabalhar você não precisa de ter tanta autoridade, você precisa ter autoridade com o seu cliente, saber o que você está fazendo, qual é o orçamento que você está dando, o tempo, uma estimativa de preço, porém não precisa ter tanta informação técnica. No caso do profissional que atua na bancada, por exemplo, que as bancadas mais simples, não precisa de ter tanta coisa. Precisa saber assim, como funcionam alguns componentes, alguns circuitos, precisa. Eu passo sempre a parte mais simples. Eu sou uma pessoa que eu simplifico, como eu falei, eu já passei por muita dificuldade. Se eu sei toda a dificuldade que eu passei, eu vou passar isso para você? Não, eu vou passar caminhos mais fáceis, mais simples. Eu tenho já uma meta traçada, eu não comecei ontem, eu tenho praticamente com manutenção em geral, eu tenho 20 anos, dedicado ao celular, mais de 10 anos, 12 anos eu acredito que meu filho não era nascido, meu filho já tem 10, vai fazer 11 anos, mais de 10 anos com o celular, mas eu tenho um total de 20 anos de experiência, já trabalhei dentro do meu quarto, já fui cliente no meu quarto de bloquear videogame, então eu já passei por muita coisa. Então hoje eu vejo que toda essa dificuldade que eu passei, tudo aquilo que eu tive de obstáculos, eu aprendi a saltar essas barreiras. Eu posso passar coisas hoje mais simples, mais fáceis, eu não preciso fazer com que você aprenda da maneira mais difícil, eu posso fazer que você aprenda da maneira mais fácil. Porque eu já sei os dois lados, eu sei como é bom ter facilidade, ter praticidade, eu sei também como ensina a dificuldade. Porém, hoje são dias diferentes, né? São dias modernos, no qual a informação está na palma da nossa mão. Hoje tem
ferramentas fáceis de comprar da China. Então tem facilidade sim. E tem ferramentas que você pode construir, como eu construí várias, ensinei várias no nosso canal. Por exemplo, até uma base para microscópio, uma adaptação, eu ensinei a fazer, porque não é tudo que a gente precisa comprar. Porque o conhecimento, o que ele proporciona? Maneiras de resolver problemas, de construir soluções. Isso o conhecimento ele proporciona. E como eu falei, né, a nossa história não é tão pequena, porque não são 2 anos, são mais de 10 anos atuando. E foi quando eu estava no Rio de Janeiro, tá? Já me preparando, eu sofri bullying virtual, porque eu também fazia parte de software, eu gostava muito de software, eu gostava de quebrar os bloqueios, de construir ROMs para aparelhos. Por mais que eu trabalhava no Rio de Janeiro, lá me formei em técnica eletrônica, consegui bastante coisa, tá? Consegui fazer minha casa, tá? Eu tenho uma casa no Rio de Janeiro, estava mobiliando a casa. Até parte da minha casa, eu não contei essa parte, vou contar aqui até legal, né? Quando eu fiz as bancadas, faltou madeira, eu tive que desmontar meu guarda-roupa, claro, com o consentimento da minha esposa, ideia dela também, desmontei o guarda-roupa para poder fazer a bancada, fiquei sem guarda-roupa, guardando roupa em bolsas, né? Porque assim, no começo de curso eu tive um gasto muito grande, porque foi não somente uma ferramenta para mim, mas ferramenta para todos os alunos, o aluguel, enfim, comecei a fazer muito treinamento, comecei a estudar. Então meu dinheiro foi sempre se direcionando à melhoria do meu local de trabalho e da minha carreira profissional. Minha esposa começou a estudar também, web design, marketing, começamos a fazer esse investimento. E eu falei para ela mais uma vez, eu falei, cara, que está muito ruim. E lá começou, na hora, né, de gravar os vídeos, tinha uma vizinha que começou a cantar muito, começou a ter barulho, começou a ficar um ambiente meio incômodo para fazer algumas coisas. E nessa época a gente estava no andar de cima da casa, já tinha alugado o andar de baixo também, aí estava com a casa em cima, morando, a casa embaixo com o laboratório, com o quarto para os alunos, banheiro, já estava com o prédio inteiro. Como eu falei, sempre fui aumentando. Pegamos toda a nossa reserva, viemos para São Paulo. Chegando aqui, nos cobraram 10 vezes o valor do aluguel da casa, mais 10 vezes o valor da sala. Tivemos que, quando não tinha carro no Rio, a gente morava no centro, tivemos que comprar um carro, tivemos que comprar algumas coisas, o dinheiro sumiu. Eu falei, e agora? Eu planejava gastar X, eu já gastei esse X e ainda não fiz nada. Aí começamos a anunciar o curso, começamos a montar as turmas. Com o dinheiro da turma, eu acabei de fazer parte do que eu queria, porque realmente assim, eu quis fazer algo grande. E como eu falo sempre, se eu não acreditar no meu potencial, minha família não acreditar, quem vai acreditar? Então você seja a primeira pessoa que compra o seu produto, acredite em você. Foi o que eu fiz. E muitas das vezes eu fui questionado por várias pessoas se realmente aquilo que eu estava fazendo estava certo. Mas na minha mente isso estava muito certo. E realmente tudo deu certo. Hoje em dia eu consigo ter a visibilidade que eu já tinha na internet, consigo ter o trabalho que me traz um conforto, que me traz liberdade, que a palavra ideal é essa, liberdade. A liberdade não tem o que pague a liberdade, não tem o que lhe compre, não tem o que pague, na verdade, o seu tempo, tá? Porque se você quer construir uma família sólida, você tem que ter tempo para sua família, então não tem o que pague essa liberdade. Claro, tem treinamento, eu fico no treinamento, eu fico dedicado. Quando eu estou consertando, ninguém fala comigo, eu sou muito concentrado, eu sou muito focado. Mas na hora que eu vou para o shopping, vou para o cinema, vou para a praia, ali é o esposo, é o pai, é o amigo. Então essa liberdade que eu quero falar para vocês, que vocês podem ter. Essa liberdade, ela não vai ser algo que vai cair do céu nas suas mãos, mas vai ser algo que você pode, com determinação, trilhar. E como eu falei, eu tenho maneiras mais fáceis de fazer você alcançar essa liberdade. Você não precisa passar por tudo que eu passei. Basta você fazer aquilo que eu vou lhe falar, você ter realmente uma doutrina profissional, basta você se comprometer com aquilo que você está fazendo. O apoio da família é essencial, mas o apoio maior tem que vir de dentro de você. Assim como eu acreditei em mim e fiz todos que estavam ao meu redor acreditar no meu sonho, com um canal na internet, com curso, com
com estudo, com eventos que eu já promovi no Brasil, com viagem. Eu fui um dos primeiros a começar a viajar no Brasil, fazer curso em outras cidades. Eu fui um dos pioneiros, né? Quando eu comecei na internet, tinha uns 10 canais voltados para manutenção. Eu acredito que eu fui o primeiro a botar conteúdo de verdade, assim, sem muita enrolação. Então, eu acredito tanto naquilo que eu quero que eu faça as pessoas acreditarem junto comigo. Só que, como eu falei antes, eu não tinha o conhecimento necessário para lidar com algumas situações. Eu aprendi nessa minha jornada de mais de 10 anos na manutenção de celular. Fora o tempo que eu tenho de hobby, né? Hobbyista, fazendo concertos em casa, que eu fiz muitos concertos em casa para tirar um dinheiro extra. Eu contei para você boa parte da minha história para que você saiba que atrás dessa imagem que eu passo na internet, sempre arrumado, uniformizado, sempre muito sério, eu sou uma pessoa que eu sou igual a você, que já estive desempregado por longos períodos, já estive em empresas que não me valorizavam, já trabalhei dirigindo Kombi de lotação, já fui marceneiro, já fui eletricista, já fui pedreiro, já fui gari, já fui frentista, e somente na manutenção de celular eu consegui conquistar essa liberdade que eu falo para você desde o início desse vídeo. E nós, na manutenção de celular, conseguimos conquistar essa independência financeira, conseguimos conquistar essa sonhada, essa tal desejada liberdade de maneira fácil, porque já temos ferramentas que dá para trabalhar de baixo custo, conhecimento barato, tá? E de maneira honesta. Fornecedores de peça tem em qualquer lugar do Brasil, qualquer centro comercial, na internet. Então, hoje em dia, realmente, essa liberdade financeira está mais próximo do que você imagina. E como eu falo para os meus alunos, agora somos amigos de profissão. Espero você no nosso grupo de técnicos qualificados.